para começar, então, fala um pouquinho do caso daquela moça, né, lá da Indonésia, que agora foi constatado que ela não está mais viva mesmo, né? E, É, assim, será que a morte dela poderia ter sido evitada, assim, se ela não tivesse ido para lá? Ou será que era a hora dela mesmo? Não tinha como, ela ia partir mesmo, né? Porque é um caso assim, né? Muita gente fala, se ela não tivesse feito isso, ido para aquele lugar perigoso, nada ia acontecer com ela, né? Mas às vezes chegou também a hora da pessoa, né? A gente não sabe, né? não, gente, assim, foi o momento dela. Se não fosse o momento dela, ela não tinha partido, né? Uhum. Ela não teria partido porque a gente teve agora recentemente um caso também de um homem que ele estava lá no avião e aí ele foi o único, né, sobrevivente. Todos morreram e teve um único sobrevivente. Todos estavam dentro do mesmo avião, né, dentro da mesma situação, entre aspas, né, que ele estava em outra determinada assento. Mas independente de qualquer coisa, se era para ele partir, ele teria partido. Então, a mesma coisa era. Se ela partiu, é porque chegou o momento dela, né? Chegou o momento É. dela. Eles poderiam ter chegado, ela ainda está com vida, muito fraca, muito debilitada, mas ainda está em vida. E aqueles casos que foi um milagre, a pessoa, né? Acontece muito isso. Existem casos assim, né? Eu assisti um filme baseado em fatos verídicos, muito bom. Inclusive, eu até coloquei no meu destaques da minha página. Não me lembro bem o nome do filme. Ele passou na Globo. E vocês conseguem, eu acho que assistir no YouTube. Acho que consegue assistir. E é muito interessante, né? Porque é uma história verídica. E esse jovenzinho, ele estava com os amigos no gelo, e ali aquilo rompe, aquilo ali, ele cai naquela água e ele fica imerso dentro da água gelada e passou um tempo lá afogado. Gente, é uma coisa que eu não sei, é um milagre. E ele conseguiu ser resgatado, levaram para o hospital, ele ficou muito mal, foram muitas orações, a mãe dele era uma mulher de muita fé, foram muitas, muitas, muitas orações, e esse rapaz, ele ficou bem, sobreviveu. Eu digo uma coisa, ele voltou da morte, assim, porque foi uma coisa absurda, né? Era um caso aí impossível, mas para Deus nada é impossível, né? Então, É. quando não é a hora, não é a hora. Quando é, é. E não adianta. Então, realmente, ela chegou no momento dela. Eu acredito que quando você colocou a postagem divulgando que eu estaria aqui falando sobre isso, ainda não se tinha uma notícia a respeito, mas aí a gente já teve. Tem uma seguidora minha que ela estava comentando, que estava seguindo a página da familiar dela e tal, e ia me dizendo. Eu soube, né, que mandaram drones, mas aí não estavam, o drone não identificou movimentos, né, nela. E ali havia duas possibilidades: ou ela estava desmaiada, desidratada, enfim, mas viva, ou ela realmente poderia estar morta, né? E aí eu até comentei com ela, amiga, eu acredito que ela não está. Eu até posso até te mandar a minha conversa com ela de saber. Eu acredito que ela não está. Uma, que ela estava imóvel. Segunda, que eu estou achando difícil. E ela, eu acho que pelo comentário dela, ela não quis muito acreditar nisso. Sabe aquela pessoa que até que prove o contrário, a esperança para que... Mas eu já percebia que não ia encontrar mais viva. Foram muitos dias também, né, gente? Ela lá, nessa situação delicadíssima, sem alimentação, sem água, enfim, a forma como ela pode ter caído, o contexto como um todo, naquela profundidade toda, fumaça que o próprio emite, gases ali dentro, então ela não ia sair dessa. Eu vou te mandar, vou te compartilhar. Mas é sobre isso, gente. Infelizmente, né, houve essa situação. Meus sentimentos para a família toda, para os amigos próximos, né? E que ela possa aí ser bem recebida, bem acolhida aí no mundo espiritual, pela espiritualidade, que Deus, e que ela
que Deus a abençoe e que ela esteja na paz de Deus. Então, é isso que eu desejo para o espírito dela, para a família e para os amigos próximos, que ela esteja bem, tá? E sim, ela está bem amparada pela espiritualidade, ela está bem amparada. É isso mesmo. E quando assim morre uma pessoa jovem, né? Muitas vezes a gente não entende, fica questionando o porquê, né? Mas todo mundo tem a sua hora de ir, né? A gente vem para a Terra já com a nossa hora, né? Então, tinha que acontecer, né? Infelizmente, né? E que ela siga em paz agora, né? E ela gostava muito disso, né? De aventura, então possivelmente ela estava feliz naquele momento, tudo, né? Fazendo o que gostava, né? Exatamente. É isso mesmo. É isso então, né, gente? Então tá aí um pouquinho. Ô, Caio, agora mudando de assunto, né? Fala um pouquinho aí do mês de julho, né? Terça-feira que vem já é julho. Como que vai ser julho? Julho. Olha, às vezes tem pessoas que fazem alguns tipos de comentário. Bem, primeiro, nem todos os comentários aqui sobem para mim. A maioria dos comentários sobe para André. Eu acredito que, para mim, eles vão filtrando, não aparecem todos os comentários. Alguns aparecem, às vezes aparecem alguns comentários desaforados, mas Sim, eu vou deixar bem claro aqui que a gente não vai ler o seu comentário, a gente não vai dar ibope para você, você não vai aparecer às minhas custas, tá? E eu não vou ler o seu comentário, tá? Então, se você acha que vai causar aqui na live, você está muito enganado, tá bom? Eu só tenho a dizer isso para isso servir para outros que quiserem ousar comentar alguma coisa, você vai ficar sem resposta, porque eu não tenho obrigação para dar satisfação nem justificar nada para ninguém aqui. Quem gosta da live, quem se identifica, quem acredita no nosso trabalho, vai ficar. Se você não acredita, né? Se você duvida, se você não aceita, se você tem preconceito, se você não tem fé, isso é um problema seu, tá? Eu respeito a fé de cada um. Você simplesmente se retira e não vai fazer falta nenhuma. Pode ter certeza que você não vai fazer falta, tá bom? Então vamos seguir aqui. Mês de julho, mês 7 que está vindo. Eu só falei. Só lembrando, Caio. Para outros que estão aqui ouvindo, se acha que vai digitar, fazer comentários, eu vou ler o comentário e gerar polêmica, tá muito enganado. Tá perdendo seu tempo. Você vai causar. Só lembrando que eu silencio a pessoa, né? Quando eu vejo um comentário assim que não acrescenta, comentário ofensivo, eu silencio, né? Porque não tem como expulsar a pessoa, mas ela fica aqui na live sem poder comentar. Então, pausou um pouquinho aqui o André, né, gente? Tá me vendo? Voltou? Pausado. Gravado aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Tá. Vamos ver o mês de julho. Tá bom, vamos lá. Olha, o mês de julho, ele segue com negociações na parte diplomática, tá? Eu acredito que por conta dessas guerras aí que está acontecendo, a gente ainda vai ter, né, notícias de tentativas de acordos, de agir com diplomacia, de tentar mediar a situação. Então, a gente vai ter notícias sobre isso aí, tá? Eu percebo que tem chance das coisas assim darem pelo menos uma acalmada. Não sei se vai se sustentar muito tempo, se é temporário, se é de vez agora, mas aqui mostra que tem uma tendência, tá? As coisas darem uma atenuada, uma aliviada, tá? É o que aqui está mostrando para mim, certo? Graças a Deus, né? Espero que de fato assim continue, assim permaneça. Eu acredito que vai ser uma coisa bem firme, tá? Aqui mostra para o mês de julho também como que
as pessoas vão ter que ter cuidado com coisas ligadas à pele, tá? Então, eu não sei se é uma virose que ela atinge um pouco a pele, ela dá meio que tipo que uma alergia na pele, essa virose, essa gripe, tá? Então, gente, a gente está num período frio, inclusive hoje, né? Muitos lugares apresentaram temperaturas abaixo de zero, né? São Joaquim, alguns lugares aí do Paraná, as Serras Gaúchas, lá em Santa Catarina, São Paulo, vai vir muito frio para São Paulo, já foi falado aí, até domingo vai vir, né? Rio de Janeiro também vai dar uma baixada aí na temperatura. Então, vocês têm que procurar estar sempre bem agasalhados, né? Tomar um chá quente, sabe, se cuidar, tomar uma vitamina C, também é legal. Fazer a preventiva de vocês, tá? Porque eu percebo uma virose circulando e que ela pode atingir a parte da pele, dar uma coceira, uma alergia, mas é tudo devido à virose. A virose que provoca isso daí, tá? Então, eu percebo esse tipo de situação, tá? Principalmente as crianças, tem que ter muito cuidado, tá? Porque é uma gripe, assim, forte, principalmente na região sul do Brasil, sudeste também. Eu acho que é por conta da temperatura e fica mais ali concentrado, não sei. Aqui mostra para mim também como que, olha só aqui, aqui mostra tanto o presidente, né, como a esposa Janja, eles fazendo aí uma viagem internacional juntos, tá? Os dois vão fazer essa viagem, tá? Eu acredito que é por conta dessas guerras, então acredito que ele também vá no intuito de mediar, fazer a colocação dele lá, tudo, tá? Mas aqui fala de autoridades. E aqui vem um casal, tá? Vem um do lado do outro. Nossa, caiu aqui. Vem um do lado do outro. Aqui, ó. Vem um do lado do outro, tá? Então aqui vem falando dessa viagem, tá? Essa viagem é missão de paz, né? Para tentar resolver, vencer todo esse impasse, para que não venha mortes, tá? Então aqui é em termos disso daí. Aqui mostra para mim também como que aqui está mostrando alguém que foi solto voltando para a prisão, tá? Isso tem a ver, né, com a parte política, tá? A parte política. Então, alguém que foi liberado voltando. Certo, gente? Então, tem a ver com justiça, com política, né? Não sei como é que está a situação daquele rapaz que ele quebrou lá o relógio, que ele foi solto. Ele voltou para a prisão. Voltou, né? Tá, então ele voltou. E pode ter mais alguém que foi solto de alguma coisa e que volta, tá? Ou no meio político, ou no meio da justiça, alguma coisa ligada à justiça, lógico, né? Então, alguém que volta. Não sei se então, de repente, alguma coisa ligada a jogos, aqueles negócios lá. Pode ser isso também. Eu sei que a gente vai ter notícias sobre isso no mês de julho, tá? Procurem vocês, né, acender vela em prol da família, tá? É um mês assim que pode haver algumas turbulências de um modo geral, desentendimentos, então procurem acender vela. Vocês podem comprar um maço de vela branca e vocês podem colocar um arroz branco do lado, arroz cru mesmo, não precisa cozinhar. Sim. Coloca do lado, vocês vão acender para os seus antepassados, tá? Pedindo que traga paz, que traga harmonia para a família, proteção, afastando todo o mal, desentendimentos, inveja, essa coisa toda. Aí, depois de queimar a vela, aí você joga esse arroz na frente da casa, tá? Então, façam isso, porque é um mês assim que tem que cuidar, porque aqui mostra família se desentendendo, se afastando, rompendo relações. Isso é muito triste, né, gente? Não é legal.
Então, vamos procurar fazer isso daí, tá? Para evitar esse tipo de situação. Aqui falo, até casais podendo romper, separação, coisa do tipo. Então, vamos cuidar aí das energias, tá? Sigam aí essas orientações que eu estou passando para vocês. E, para finalizar, aqui mostra também como é que eu poderia dizer? Cuidar também das energias da casa, tá? Então, vocês podem também estar... vocês vão dar um banho de descarrego com sal grosso dentro da casa, com pano torcido, passa o pano na casa toda e no dia seguinte você passa anil. Então, um dia sal grosso, um dia anil. Tá? E podem também queimar 7 tipos de incenso diferentes dentro de casa. Aí também rezar o Salmo 91 e Salmo 23. Tá bom? Façam isso daí. Então, primeiro de descarrego de sal grosso, anil. Aí depois, acender os incensos, 7 tipos de incenso diferentes e os salmos. O salmo você faz por 7 dias seguidos, tá? 7 dias seguidos, 7 vezes ao dia, para melhorar a energia da casa. Basta vocês fazerem isso. Tá, ok. Ô, Caio, teve uma pessoa, a Eliana, acho que foi, perguntou da vela, que você falou que acende aí perto do arroz. Pode acender dentro de casa ou fora de casa? Dentro de casa. Tá. Dentro de casa. Pode ser dentro de casa. Tá bom? Tá, ok. E quem quiser rever depois tudo que o Caio explicou aí, tá? A live fica salva, a hora que terminar dá para assistir. Às vezes a pessoa quer, eu não entendi direito, quer anotar tudo direitinho, então a live fica salva, dá para rever aí o que pode fazer, a limpeza da casa com anil, tal grosso, tal, tudo que foi explicado aí, tá, gente? Fica salvo aí, tá nos primeiros 20 minutos de live, tá bom? Já vou ler os comentários aí. A água do anil não precisa ficar totalmente azulão, aquele azul forte, não, tá, gente? Mas passa o anil. Tá, ok. Ô, Caio, tem perguntas aqui, ó, da seguidora. É o seguinte, o nome dela é Andréia Araújo de Melo Lucato. Ela explicou que o Lucato é do marido que faleceu há 5 meses. Então, Andréia Araújo de Melo Lucato, 27/10/63. Primeira pergunta. Eu fiz essa mesma pergunta semana passada, mas gostaria de mais detalhes. Ó, ela disse que tem 2 processos em andamento, e como você disse na semana passada, um vai longe, né? E gostaria de saber, esse que falou que vai vir antes, mais ou menos quanto tempo? Então, na semana passada, você falou dos 2 processos, um que vai demorar, outro que vai vir mais rápido. Ela quer saber esse aí que vai vir mais rápido, quanto tempo, mais ou menos? 5 meses, 5 meses a 1 ano, no máximo. Tá. Entre 5 meses a 1 ano, então. Tá. Tá bom. E aí tem a outra pergunta dela, ó. Como fiquei viúva e não tenho filhos e perdi todos os contatos de amigos e amigas, como será a minha vida? Então, ela não tem mais contato aí com amigos depois que ficou viúva. Quer saber da vida dela de agora para frente, como vai ser? Então, meu amor, primeiro que você tem que ter atitudes práticas, né? Então, procurar fazer amizades, né? Caio, mas como é que eu vou fazer amizade? Sei lá, se matricula numa academia, faz amizade, faz umas aulinhas de dança na academia, vai fazendo amizade ali, vai interagindo, né? Então, você procurar uma forma concreta de você poder interagir, se permitir para isso também, né? Você também precisa se permitir, tá? Aqui mostra que é possível, aspecto positivo para você. Faça isso com tranquilidade, com paz no coração, sem ansiedade, né? Aqui mostra que é possível, tá? Vai ser muito bom para você, vai ser muito legal, vai te fazer muito bem, tá? Para tua saúde, para tua cabeça, sabe? Você interagir. Nós somos seres sociais, a gente precisa de alguma forma interagir, né, com as pessoas. Então, aqui mostra para mim que é possível, tá? Você está fazendo novas amizades, conhecendo pessoas, interagindo. Aqui mostra que você consegue, que vai ser bom. Mas você também precisa ter atitudes práticas, concretas para isso, sabe? Tá bom.
Então tá ok. O Marcos, ele colocou uma pergunta aí, eu vi que tinha uma pergunta dele nos comentários, só que o próprio YouTube apagou, tá? Então escreve aí de novo se estiver assistindo. Às vezes o YouTube apaga as perguntas, eu não sei o porquê. Então escreve aí de novo, tá? Vi que foi apagado. A Márcia perguntou o contato do Caio, tá aí nos comentários, tá? Que mais aqui, gente, que vocês estão perguntando? A Rita Caio perguntou se o anil pode borrifar com o anil dentro de casa. Pode borrifar o anil na casa. Olha, o ideal mesmo é você passar o pano torcido, porque você vai passar o pano de chão debaixo da cama, atrás das portas, no chão, no piso, né? Então seria interessante você fazer isso daí, né? E aí você pode complementar, se quiser, com barrofadas também, não tem problema. Tá. E a Maria Lindalva, ela perguntou, pode acender dentro de casa mesmo? Acho que é a vela. Você falou que sim, né? Pode, meu amor, pode sim, tá? Pode sim, não tem problema não. Tá. Você está cedendo para os seus antepassados, para os seus espíritos familiares, né? Então, assim, não tem problema. Não tem problema não. Entendi. Tá ok, então, gente. Pode ir colocando aí assunto que vocês queiram saber, tá bom? Eu vou lendo aí. Que mais? Deixa eu ver aqui, seguir os comentários pela ordem, né? Deixa eu ver aqui, onde eu parei. Tá. A Estela disse que está assistindo nossas lives, porque depois, semana que vem, ela não vai estar mais de férias, não vai conseguir assistir, mas pode assistir depois gravado, tá? Fica salvo aí, né? À noite, outro horário. Tem algumas lives que eu faço à noite, algumas outras à tarde, né? Então, dá para assistir também dessa forma, tá bom? Que mais, gente? Que vocês estão perguntando aqui, tá? O preço da vela, o Caio explicou, tá? Deixa eu ver se tem mais algum assunto aí que vocês estão perguntando, né? Contato do Caio eu coloquei aí, tá. Ô, Caio, pediram para você falar um pouquinho do Lula. O que você vê energias dele? Embora você falou no comecinho, né, que vi ele fazendo uma viagem, mas Isso. energias dele. Olha, eu vejo ele bastante preocupado, né, com todo esse cenário que está acontecendo no mundo, tanto que ele vai fazer essa viagem junto com a primeira-dama, né, com a Janja. Então, eles vão viajar no sentido de paz, de diplomacia, tentar mediar de alguma forma, tentar entender a situação, né, que ele também precisa entender todo esse contexto, enquanto um líder, né, então ele precisa. Em termos de saúde, no momento, eu percebo que está tudo bem, né, na parte dele, percebo ele ainda, sim, firme no mandato dele, então não estou percebendo, assim, muitas novidades, a não ser essa viagem aí, o qual ele vai fazer, essa viagem internacional. Tá. Eu vi uma pergunta aí, se ele pode ser preso. O Lula, se ele pode ser preso, É. deixa eu tirar aqui. Porque acho que você falou que alguém ligado à política, à justiça, poderia voltar para a prisão. Aí teve pessoas que imaginou que poderia ser Entendi, ele, né? entendi. Não, não. Não. Ah, tá. Tá, ok. E saúde dele, como que tá? Tá bem, de um modo geral, tá bem agora. Tá. Tá, ok. O que mais aqui, gente, que vocês estão perguntando? A Cláudia, ela perguntou se pode voltar o horário de verão esse ano, né? Acho que tem, sei lá, vários anos que não tem mais horário de verão. Pode voltar? Não, no momento eu não percebo Não. voltando, não. Tá. Então fica como tá. Tá bom. Ô, Caio, semana passada, né, a gente teve aí 3 acidentes com balões, né? Um em Santa Catarina, outro no estado de São Paulo, outro no Espírito Santo, e aí só um que não morreu ninguém, os outros 2 morreram pessoas, né? Isso ainda continua acontecendo, que quando não é avião, é balão, né? Parece que tudo que é aéreo tá terrível, né? Tá bem agitado os céus, né, gente? Tá bem agitado. Deixa eu ver aqui essa situação, né? De quedas de avião, de balões, se continua, como é que fica. Deixa eu ver aqui. Ah, sim, deixa eu ver um negócio aqui.
colocar aqui. Daqui a pouquinho vai descarregar. Tá. Enquanto isso, gente, vai deixando o like aí, tá? Temos poucos likes. Bate 2 vezes na tela com o dedo aí para aumentar esses likes. A gente tem mais de 100 pessoas assistindo, quase 200, e não tem nem 100 likes aí. Então, bate aí na tela, tá? Para deixar seu like. Pode escrevendo os assuntos aí que vocês queiram saber, né? Famoso, político, assunto do Brasil, tá? Algumas coisas o Caio já falou sobre o Lula, sobre o caso da moça lá que morreu hoje, né? Que mais? Várias. O mês de julho, o Caio já falou, tá? Pronto, André. Coloquei aqui, que já está querendo descarregar para não termos surpresas. Mas vamos lá. Você quer saber... Se essas coisas aéreas, né? Isso. Balão, avião, parece que tudo está acontecendo, né? Caindo, continua assim. Sim, continua assim. Então, não estou percebendo que a gente está num ciclo favorável para isso. Olha as cartas que vieram, ó, né? Aqui, ó, as mortes, ó, notícias de morte, ó, tá? Então, aqui mostra para mim, se as pessoas continuarem insistindo nesse período, a gente vai ter mais notícias. Então, o céu não tá legal, principalmente agora, na parte invernosa, né? Que fica neblina, chove, rajadas de vento, pode ter uma tempestade, uma coisa. Então, principalmente agora, nesse período, não é legal, tá? Então, vamos tentar aí evitar. Eu acredito que essas situações elas vão dar uma acalmada só a partir de entre outubro e novembro. Tá. Tá? Não é que todo mundo que vai viajar o avião vai cair, né, gente? Por favor, né? Mas a gente vai, né, ter essas notícias com uma certa frequência, certo? Até lá. Então, até outubro, novembro, no máximo, a gente vai ter essas notícias com uma certa frequência. Então, podendo evitar, principalmente se for um período que o céu esteja mais agitado assim, eu não recomendo. Você podendo evitar... Entendi. Tá bom. Evitem, né, gente? O que dá para evitar, evitem, né? Porque está acontecendo, né? Então, sempre tomar cuidado. Sobre a moça, Fabiana, o Caio já falou, tá? Depois você assiste aí, foi o primeiro assunto da live, tá? Da moça lá, da Juliana, tá bom? Foi o primeiro assunto da live. E que mais aqui, gente? Também, Caio, vi pessoas pedindo para você falar do Bolsonaro, né? Parece que a saúde dele não anda nada bem. Não sei se ainda ele está no hospital ou já saiu, mas até esses dias aí, ontem, estava internado aí, né? Pneumonia. O que você vê da saúde dele aí? Eu vejo assim, realmente, né, o lado emocional dele bem abalado, tá? Ele precisa também de um acompanhamento psicológico, porque a cabeça dele também não tá boa, né? Então ele precisa de um acompanhamento, até mesmo para se fortalecer diante desses desafios em relação à saúde dele, né? Se fortalecer, saber como lidar com essa situação. Então, como que ele precisa procurar o quê? Um especialista para cuidar do psicológico, do emocional dele, porque realmente está precisando também, tá? Aqui mostra que ele vai melhorar, tá? Ele está hospitalizado, né? Acho que não sei se ele saiu hoje, ainda já está, mas acho que até ontem ainda estava, hoje eu não sei. Tá. Eu acredito que ele vai, se ele não saiu, ele vai sair, ele vai ter alta, tá? Aqui mostra o sol brilhando nos caminhos dele, então aqui fala de uma certa melhora aí, um aspecto positivo. Ele não demora muito aí hospitalizado, mas ele tem que cuidar, ó, fecho aqui falando do emocional dele e também procurar orar mais, cuidar mais do espiritual, cuidar mais das energias dele, também é muito importante, tá? Apesar que isso ele faz. Assim, as orações de acordo com a fé dele, né? Isso aí ele faz, mas tem que redobrar ainda mais. Oração nunca é demais, né? Sempre é bom. É isso mesmo. E que mais aqui, ó? Peraí que tá voltando o comentário. A Kátia perguntou o seguinte, Caio, o Mauro Cid, né, aquele um lá que era ex-ajudante do Bolsonaro, se ele pode ser preso novamente. E a outra pergunta, se a delação dele, né, pode ser cancelada. Eles vão cancelar a delação
premiada dele lá, e se ele pode ser preso. Vamos ver aqui o Mauro Cid. Ele pode voltar a ser preso. Sim, ele pode voltar a ser preso. Pode? Tá. Tá, ok. E ela perguntou também se a delação dele pode ser cancelada, anular tudo que ele está falando aí. Se vai ser cancelado. Não, não percebo essa delação poder ser cancelada, não. E outra coisa, né? Ele está contando tudo que ele sabe, assim, né? Ele corre algum risco, assim, de morte, alguma coisa assim? Não, não. Eu estou percebendo, assim, uma boa proteção espiritual. Então, eu percebi ele protegido. Não estou percebendo ele sendo morto, digamos assim. Sobre o caso da moça lá que morreu hoje, né? Que mais? O mês de julho, o Caio já falou, tá? Pronto, André. Coloquei aqui que já está querendo descarregar para não termos surpresas. Mas vamos lá. Você quer saber... Se essas coisas aéreas, né? Isso. Balão, avião, parece que tudo está acontecendo, né? Caindo, continua assim? Sim, continua assim. Então, não estou percebendo que a gente está num ciclo favorável para isso. Olha as cartas que vieram, ó, né? Aqui, ó, as mortes, ó, notícias de morte, ó, tá? Então, aqui mostra para mim, se as pessoas continuarem insistindo nesse período, a gente vai ter mais notícias. Então, o céu não tá legal, principalmente agora, na parte invernosa, né? Que fica neblina, chove, rajadas de vento, pode ter uma tempestade, uma coisa. Então, principalmente agora, nesse período, não é legal, tá? Então, vamos tentar aí evitar. Eu acredito que essas situações elas vão dar uma acalmada só a partir de entre outubro e novembro. Tá. Tá? Não é que todo mundo que vai viajar o avião vai cair, né, gente? Por favor, né? Mas a gente vai, né, ter essas notícias com uma certa frequência, certo? Até lá. Então, até outubro, novembro no máximo, a gente vai ter essas notícias com uma certa frequência. Então, podendo evitar, principalmente se for um período que o céu esteja mais agitado assim, eu não recomendo. Você podendo evitar... Entendi. Tá bom. Evitem, né, gente? O que dá para evitar, evita, né? Porque está acontecendo, né? Então, sempre tomar cuidado. Sobre a moça, Fabiana, o Caio já falou, tá? Depois você assiste aí, foi o primeiro assunto da live, tá? Da moça lá, da Juliana, tá bom? Foi o primeiro assunto da live. E que mais aqui, gente? Também, Caio, vi pessoas pedindo para você falar do Bolsonaro, né? Parece que a saúde dele não anda nada bem. Não sei se ainda ele está no hospital ou já saiu, mas até esses dias aí, ontem, estava internado aí, né? Pneumonia. O que você vê da saúde dele aí? Eu vejo assim realmente, né, o lado emocional dele bem abalado, tá? Ele precisa também de um acompanhamento psicológico, porque a cabeça dele também não tá boa, né? Então ele precisa de um acompanhamento, até mesmo para se fortalecer diante desses desafios em relação à saúde dele, né? Se fortalecer, saber como lidar com essa situação. Então, como que ele precisa procurar o quê? Um especialista para cuidar do psicológico, do emocional dele, porque realmente está precisando também, tá? Aqui mostra que ele vai melhorar, tá? Ele está hospitalizado, né? Acho que não sei se ele saiu hoje, ainda já está, mas acho que até ontem ainda estava, hoje eu não sei. Tá. Eu acredito que ele vai, se ele não saiu, ele vai sair, ele vai ter alta, tá? Aqui mostra o sol brilhando nos caminhos dele, então aqui fala de uma certa melhora aí, um aspecto positivo. Ele não demora muito aí hospitalizado.
Mas ele tem que cuidar, ó, fecho aqui falando do emocional dele e também procurar orar mais, cuidar mais do espiritual, cuidar mais das energias dele, também é muito importante, tá? Tá. Apesar que isso ele faz. Assim, as orações de acordo com a fé dele, né? Isso aí ele faz, mas tem que redobrar ainda mais. Nunca oração nunca é demais, né? Sempre é bom. É isso mesmo. E que mais aqui, ó? Espera aí que tá voltando o comentário. A Kátia perguntou o seguinte, Caio, o Mauro Cid, né, aquele um lá que era ex-ajudante do Bolsonaro, se ele pode ser preso novamente. E a outra pergunta, se a delação dele, né, pode ser cancelada. Eles vão cancelar a delação premiada dele lá, e se ele pode ser preso. Vamos ver aqui o Mauro Cid. Ele pode voltar a ser preso. Sim, ele pode voltar a ser preso. Pode? Tá. Tá, ok. E ela perguntou também se a delação dele pode ser cancelada, anular tudo que ele está falando aí. Se vai ser cancelado. Não, não percebo essa delação poder ser cancelada, não. E outra coisa, né? Ele está contando tudo que ele sabe, assim, né? Ele corre algum risco, assim, de morte, alguma coisa assim? Não, não. Eu estou percebendo assim uma boa proteção espiritual. Então eu percebi ele protegido. Não estou percebendo ele sendo morto, digamos assim. Uhum. Tá. Tá? Ele pode até, claro, ter aí, né, pessoas querendo calar a boca dele, né, para ele não relatar o que não pode, o que está oculto, né, para outras pessoas não sair no efeito dominó, sim, tem essa possibilidade, mas eu não percebo eles conseguindo executá-lo. É como que ele tendo uma boa proteção. Eu não percebo isso agora. Do mesmo modo que não executaram Lula, não executaram o ministro Alexandre de Moraes, que também estavam na mira e não fizeram, da mesma forma com esse daí, é com o Cid. E ele sabe dos cuidados que tem que ter, da segurança que precisa ter, ele sabe. Uhum. Tá bom. A Márcia colocou aqui, ó, você é o máximo, Caio, obrigado por tudo. Você também, André, obrigado por nos acompanhar aí sempre. Tá ok? E outra coisa, Caio, fala um pouquinho aí das curas que você faz nas suas lives, né? Porque às vezes no final da live que a gente faz, nosso tempo está estourado, aí eu nem pergunto, né? Mas eu vejo que você está sempre fazendo curas, né? Tem o depoimento das pessoas. Fala um pouquinho aí para quem não conhece, né? Tem gente que chega pela primeira vez, não conhece teu trabalho ainda. Então, meus amores, eu também faço, né, trabalhos de cura, eu tenho essa força de cura aí para curar as pessoas com as bênçãos de Deus, claro. E, então, eu tenho esse trabalho, né? Então, nas minhas lives, eu, além de trazer a questão das previsões, né, eu também trabalho com a parte de cura. Já curei muitas pessoas, não sei, não vou dizer que eu curei todas, né, que passou por mim. Claro, às vezes pode acontecer de eu não conseguir, mas uma boa parte assim de pessoas já consegui curar. A cura é um tipo de trabalho que né, eu particularmente eu não cobro, eu faço durante as lives para as pessoas, ou eu posso incluir na consulta de previsões. Então, por exemplo, o André vai fazer uma consulta comigo, então eu digo, André, a consulta é de previsões e de orientação. Então, no primeiro momento é uma geral, depois você vai fazer suas perguntas, vou te responder, vou te dar umas orientações, mas se tiver alguma demanda de saúde, ele prioriza uma cura, que às vezes a pessoa tem vários problemas de saúde, eu vou focar em uma, e aí eu posso incluir na consulta de previsões. Não é que eu vá cobrar pela cura. Ou a pessoa pode ficar tentando durante as lives e aí a gente vai fazendo a cura. Então já tive vários relatos, graças a Deus, de pessoas que eu consegui ajudar e eu fico muito feliz quando eu consigo. E eu digo, é a minha fé junto com a tua, né? Aí Deus vai e abençoa. Então, já teve uma seguidora minha de Portugal, seguidora, cliente minha, ela tinha um tumor no cérebro
ela ficou curada desse tumor. Eu tinha uma cliente que ela tinha 3 nódulos na mama direita, ou era na direita ou era na esquerda, em uma das mamas. Ela tinha 3 nódulos, ela disse, Caio, só estou com uma, as outras 2 sumiram, né? Mas já foi alguma coisa, para quem tinha 3, só ficou uma, né? Essa semana eu atendi uma cliente minha pela segunda vez, ela já tinha passado por mim, e ela muito feliz, porque a mãe dela mal conseguia sair do carro, e ela mandou um vídeo para mim, pelo WhatsApp, mostrando a mãe no shopping, andando sozinha, sem se apoiar nela e tal, feliz da vida. Essa semana fiz uma cirurgia espiritual nela para a questão da hérnia, espero que dê certo. Mas, enfim, é muito, muito gratificante quando a gente consegue aí ajudar as pessoas, né? Então, na minha página, tem lá, gente, tem os testemunhos que eu printo, o vídeo, né? Tinha uma outra seguidora minha que ela tinha problema de insônia, ela tinha que tomar uma medicação, muitos anos com esse problema crônico de insônia, e ela disse a mim, Caio, estou feliz da vida, estou livre da insônia, né? Me libertei do Zependil, sei lá, o nome de uma medicação aí que ela tomava, não estou tomando mais. Tem lá o relato, o testemunho dela. Então tá lá para vocês verem, aproveitando, quem quiser me acompanhar nas minhas lives, né? Eu realizo quase que todos os dias, tanto no Instagram como no TikTok. Você coloca lá Caio Vidente, vai me encontrar. YouTube, Caio Vidente, já abre aqui, eu junto com o André aqui fazer das lives. Então você me encontra rapidinho. Não tem como esconder de vocês não, viu? Então, é isso aí, tá? E aproveitando, né? Quem também quiser depois agendar a consulta, a gente, quando tiver perto de terminar aqui, a gente dá os recados aqui para quem quiser, você já vai pegando papel, vai pegando a caneta, anota, printa do seu celular, e enfim. Isso mesmo. Daqui a Então, eu pouquinho. posso falar, né, André? Aproveitando, ó, Pode falar, eu coloquei, pode falar. então, gente, aqui o André fixou, né? É o DDD 81 99898 8275. Então é só você printar ou anotar e será uma satisfação estar atendendo a consulta de 30 minutos por videochamada. E é isso. Isso mesmo. Então, sigam o Caio no Instagram, quem não segue, @caio.vidente, né? Ele faz lives lá praticamente todos os dias, no Instagram, no TikTok, tem essas lives de cura, né? Para quem está na live, né? Enfim. Então, acompanha ele lá também. E aqui no canal a gente faz uma vez por semana aqui nesse canal e uma vez por semana no outro canal que eu tenho. Então, uma aqui, outra lá, tá? O canal André Pontes. E aí eu divulgo no grupo do WhatsApp, tá? Quando vai ter live aqui no YouTube, no outro canal. Então, quem não faz parte do grupo, criei um grupo no WhatsApp para divulgar o horário das lives, né? Então, o link tá aí, ó, esse azulzinho. Quando tem live, eu sempre coloco lá, hoje vai ter live com o Caio, tá horário, o link é esse para as pessoas entrarem. Então, quem não tá fazendo parte do grupo, quiser entrar, é um grupo só para isso, tá? Que vocês ficam sabendo o horário das lives, tá bom? Que às vezes o YouTube ele não notifica, é um problema do YouTube mesmo, então eu fiz esse grupo para avisar as pessoas, tá bom? Tá meio Então, complicado de notificação, né, André? Eu noto que no TikTok eles estão notificando mais, as pessoas chegam mais rápido na live. No próprio Instagram também está um pouco lento essas notificações. A gente tem que estar um bom tempo em live para poder começar a notificar alguém, e é muito, muito lento. Então é muito legal essa coisa de você ter construído aí um grupo para as pessoas estarem informadas, né, quando vai ter live. É muito legal. Como também é muito importante, gente, vocês entrarem na nossa página, curtir, comentar com frequência, não é uma vez ou outra quando der vontade, quando tiver um tempinho. Não, com frequência. Comenta, curte, entra nas lives, porque quanto mais você tem frequência, a plataforma ela entende que você gosta daquele trabalho, daquele conteúdo, e aí eles tendem a te notificar mais, entende? Então isso também é uma dica, ativar o sininho. Então tem tudo isso em jogo também, viu? É isso mesmo. O YouTube, eles querem passar a perna na gente, né? Não avisa as pessoas. Então, eu fui lá e fui mais esperto, né? Criei um grupo para avisar as pessoas, já que o YouTube não avisa, então eu mesmo aviso, né? É Claro, assim que funciona. ficar refém da plataforma, né? Como vocês também podem compartilhar que está acontecendo a live, curtir bastante para poder notificar.
É importante. Isso mesmo. A Dorinha Silva disse que não conseguiu entrar no grupo por esse link que eu passei aí. Então, me chama nesse WhatsApp que eu escrevi aí, tá? Que eu coloco você lá no grupo, tá bom? Porque às vezes tem gente que não consegue mesmo pelo link, às vezes dá erro, tá? E é isso então, gente. Recadinhos dados. Vamos continuar aqui, ver se tem mais algum comentário aqui que vocês colocaram. Ó. Informações de consulta, Fátima, é no WhatsApp do Caio, tá? Chama lá que ele passa tudo para você, valores, tudo mais, tá? É. E é isso então. Teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui, gente. Deixa eu ver, deixa eu achar aqui, ó. A Kátia, continuando do assunto lá do Mauro Cid, ó. Ela perguntou, Caio, se o que o Mauro Cid delatou, né, o que ele falou aí em depoimento, é tudo verdade ou tem algumas coisas aí que não é verdade? Ou é Tem coisas 100% que é verdade? verdade, coisas que não é verdade. É, É uma tem os mistura. dois, É uma tem os mistura. dois, então. Tá. Entendi. Então tem um pouco de tudo. Tá, ok. Outra pergunta aqui, Caio, perguntaram se Zé Felipe e Virgínia ainda podem voltar. Zé Felipe e Virgínia, se eles podem voltar. Vamos tirar aqui também. Da parte dela, ela às vezes até pensa em voltar. Às vezes passa. Ai, mas será? Será que um dia a gente vai voltar? Já da parte dele, parece que agora ele meio que aceitou e está nessa e já não percebo tanto da parte dele, tá? Mas vamos dar uma verificada aqui também nas cartas para ver se esse casal ainda vão voltar, tá? Então, vamos ver aqui. Não, 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 não. Tá? Eles ainda vão ter ligação com o outro devido aos filhos, né? Então vão ter uma relação, digamos que amigável nesse sentido. Mas olha que saiu certinho, ó, o corte e a aliança, ó, aqui o rompimento, tá? Veio Tá. certinho, gente. Eu não escolhi não. As cartas tá tudo virada, tá? Sei. Então, não, não. Ó, olha aqui, Não olha aqui. volta. Ó, vou pegar o celular. Olha aqui, tá tudo virada, tá vendo? E Olha. vieram essas cartas. Então, não tem volta. Não volta, então. Tá, ok. A Veridiane, Caio, ela perguntou o seguinte sobre a questão da guarda do filho da Marília Mendonça, porque ontem estourou essa polêmica, né? Desde que Marília Mendonça morreu, quem cria o menino é a mãe da Marília Mendonça, a avó do menino. Só que ontem saiu a notícia de que o pai do menino pediu a guarda total, né, do menino. Entrou na justiça para tirar a guarda da avó. E aí ele alegou que descobriu algumas coisas em relação ao menino, né? Que não era legal para ele. Ele falou que não pode expor isso, tá? Mas descobriu algumas coisas. A pergunta da Veridiane: quem vai ficar com a guarda do menino? A avó, a dona Ruth, ou o pai do menino, o Murilo Ruffi? Então, eu acredito que vai ser uma guarda, na realidade, compartilhada. Assim, ele não tem como total, sabe? Não vai tirar totalmente, tá? Então, de fato, aqui mostra uma coisa em julgamento, papeladas entre família, ó, tá vendo? Ó? Entre a família, muitos conflitos, conturbações, trazendo mágoas, ressentimento entre ambos, tá? Mas aqui mostra ó, algo bom, um aspecto bom nisso tudo, nesse contexto. Então, acredito que vai ficar de uma forma que a avó vai continuar, de algum modo, tendo o contato com esse filho, mas o pai também terá contato, claro. Tá? Então, é o que está sendo mostrado aqui. Não vai ser 100% do jeito. Não vai ser 100% do jeito que ele quer. Tá? 100% não. Essa avó ainda vai continuar tendo a questão do neto junto com ela. Inclusive, Também o neto também não quer largar a avó. acostumou, né? Ela é praticamente a mãe dele, né? Criou ele desde quando ele era bebê, né? Então, aí tira o menino da avó, né? Tudo bem que o pai tem o direito dele, né? Mas que a melhor coisa nesse caso, é a guarda compartilhada, né? Enfim. Compartilhada, exatamente. Ele tá com que idade? Eu nem sei a idade dele. Eu acho que são 5 anos, né? 5 Se eu não aninhos. me engano. Tá bem espertinho, já tá apegada aí essa avó também. É isso mesmo, né? Então, tá aí a pergunta da
da Veridiane, gente. O que mais aqui que vocês estão perguntando? Tem outra pergunta aqui, Caio, sobre apagão, né? Você sempre fala nas lives. Vamos ter mesmo? Sim, teremos ainda, pelo menos em 2 lugares, a gente vai ter notícia de apagão ao longo do ano de 2025, tá? Nós já tivemos em São Paulo, tivemos em Manaus e ainda teremos mais 2 apagões. Pode ser que seja novamente São Paulo, pode ser um outro local, mas a gente vai ter em 2 lugares, 2 lugares. Tá. Entendi. Vamos ter então. Tá, ok. Deixa eu ver o que mais vocês estão perguntando aqui, gente. Tem outra pergunta aqui, Caio, sobre a cantora Ana Castela, né? Tem boatos aí de que ela teria voltado com o ex dela, que é aquele cantor, o Gustavo Mioto. É verdade, eles voltaram mesmo? Não, Não voltou? É só boato, então. não, voltou não. Deixa eu tirar aqui também, mas não voltou não. Na minha visão, mostra que não. Vou dar uma confirmada aqui. Não, não, não. Aqui mostra. Ele é artista também? Ele é cantor, o Gustavo Mioto, ele é cantor. Ah, então, aqui mostra ó, um do lado do outro. Mas é uma coisa muito mais a nível profissional, material. Às vezes um pode apoiar o outro, ajudar o outro, dar ideia, sabe? Eu percebo algo nesse sentido. Parece que eles têm uma relação legal, mas não no sentido sentimental. Então, não. Não, é tudo profissional, então. É Tá, mais... ok. É. Tá, ok. Marcos, o YouTube apagou de novo seu comentário. Não sei o que acontece aí, ó. Aparece para mim que a mensagem foi apagada, tá? Manda um Coloca de áudio, novo aí. pede para ele mandar um áudio. Pode ser também. Tá, ok. Não sei o que acontece. Ah, tá, é da Ana Hickman. Verdade, apareceu. Vou Não, fazer a mas ele dele. está falando de mandar um áudio aqui no YouTube. Ele manda o áudio dele aqui no YouTube. Ah, tá, pode ser também. Mas agora saiu a pergunta dele, acho que é essa, ó. Ana Hickman e Alexandre tem muitos podres, né? A Ana Hickman e o ex dela, né? Acho que a pergunta é: tem coisas escondidas entre eles aí, né? Porque um acusa um de uma coisa, o outro acusa de outro, né? Tem uma hora que você não sabe quem está falando a verdade, quem está certo, quem está errado, diante de tantas acusações, né? Olha, na realidade, o que existe aí é briga de ambição, né? É briga por questão financeira, por questão material, cada um querendo resolver sua vida da melhor forma, tomando vantagem. Então, é uma ambição muito grande, um querendo tirar alguma coisa do outro. Então, é o que eu estou percebendo, tá? Então, não seria no sentido assim, é, de que há podre, essa coisa toda. Na realidade, é um casal que não está mais junto e que ninguém quer sair na desvantagem, nem ele quer sair na desvantagem, né? E ainda tem a questão dos ciúmes, né? Por ela estar com outro homem, ele não aceita isso aí também. Então, é como que a gente vive esse tempo todo junto, construímos algumas coisas juntos e o bonito vai usufruir um bocado aí e eu vou ficar aqui com a mão abanando. Então, há um pouco desse lado do ciúme, ao lado do orgulho, ao lado da ambição. Então, há um pouco de tudo nisso aí, tá? Então, cada um, eu percebo como duas pessoas, cada um justificando o seu lado, defendendo o seu lado. É isso que Tá. tá. O que eu percebo assim que havia era situações, era um relacionamento tóxico, inclusive de agressão, tá? Agressão física também. E para mim o podre seria isso, tá? Então, tem coisas que o próprio público acho que já sabe, eu desconfio, enfim. Entendi. Que deve ter muito dinheiro aí envolvido, né? E aquela história, quando tem dinheiro, né? Ninguém quer sair perdendo, né? Todo mundo quer sair por cima, né? Então, Não é pouco dinheiro, é muito dinheiro. eu imagino, né? Então,
É isso mesmo. E aí a Veridiane, ela perguntou o seguinte, se a Maiara, né, a irmã da Maraísa, se ela volta com o Fernando ou ela casa com o Matheus Gabriel. Então tem volta com o Fernando, acho que o Fernando é o ex dela, ou se ela casa com o Matheus Gabriel, que é o atual. Não tem volta porque ela própria não quer, tá? É, E esse atual é o namorado dela, né? Ela tá com ele? acredito que sim, acho que é esse sim que ela tá com ele, Matheus Ela Gabriel. tá à frente, essa relação dela com esse rapaz. Vai, e aí pode casar então com ele? A Maiara, né? Deixa eu ver aqui, a Maiara que ela perguntou, isso mesmo. Se ela pode casar com esse. Nossa, eu vejo muitas turbulências. Eu não estou percebendo muito aspecto positivo com esse, ó, tá? Não estou percebendo. Não estou percebendo aspecto positivo, então eu acredito que não vá muito para frente, tá? E aqui também existe um certo interesse também na parte financeira, material, coisa nesse É. sentido. Então aqui mostra alguém que parte, alguém que vai embora. Então não tem futuro. Tá. Então, não casa com ele, ô Veridiane, tá? Com o que você colocou aí, Matheus Gabriel, tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa que vocês perguntaram aqui, tá? Para ser respondido. Que mais aqui, né? Deixa eu ver aqui, tá? Ô, Caio, perguntaram aqui também, Marcos, se a Rede TV pode ser vendida, e se o Ratinho, Jorge Cajuru pode comprar? A Rede TV parece que não sai do lugar, né? Eles estão lá, mas ninguém vê, ninguém assiste, né? O negócio não sai do lugar. Ela pode ser vendida e o Ratinho ou o Jorge Cajuru pode comprar? Sim, ela pode sim ser vendida, tá? Realmente mostra de uma emissora que está fadada à falência, tá? É, Então ela pode ser vendida. Pode tá. ser vendida. E um desses dois que ele colocou aí pode ser os compradores, o Ratinho ou o Jorge Cajuru, ou nenhum dos dois, né? Vamos ver se compra, né? Porque poder pode. Bora É, ver se não compra. Ratinho não compra. não. O outro é qual? O Jorge Cajuru. Não sei nem quem é, viu, gente? Mas vocês botam energia aí, botam o nome e eu respondo. Ele era apresentador de TV, hoje ele é deputado. Acredito que é deputado, né? Jorge Cajuru, né? Jorge Cajuru, isso. Também não. Também não. Não, nenhum dos Não. dois, então. Tá Não. ok. Fica. Tá? Esse último, ele pode até pensar na possibilidade, mas não leva adiante. Tá. Entendi, tá bom. O Juan, ele perguntou o seguinte, como vai ser a temporada do Vasco da Gama 2025? Esse restante de ano aí pro Vasco, né, o time. Vai ser um ano bom de títulos ou vai ser um ano ruim? Não estou percebendo um ano muito promissor, não. Tá. Então não vai ser um ano tão bom. Tá, ok. Que mais? O Marcos, ele comentou, na verdade, não é uma pergunta. Parabéns, você acertou. Há 8 meses, você falou da Cracolândia, né, no centro de São Paulo, onde ficavam lá os usuários de drogas. Ela se espalhou, mas você acertou sua previsão. Parabéns. Então, ele disse que você falou isso aí, né? Tá, ok. A Veridiane perguntou o seguinte, se a Virgínia Fonseca, ela continua no SBT, tem uns boatos aí, né? Tem uns boatos que ela não continua, que o programa dela vai acabar. Quem? Virgínia Fonseca. Não, ela ainda continua com o programa. Não percebo o programa dela acabando agora, não. Tá. Entendi. Só um recadinho para a Fátima. Fátima tem que ser educada, não pode ofender as pessoas, né? Ela diz que o Jorge Cajuru, ele é senador, não sou obrigado a saber de tudo, tá? A gente não pode ofender as pessoas, ainda mais quando é uma senhora, né? Acho que educação é tudo, tá, gente? Então, tem que ter educação, não ofenda as pessoas. Isso é muito feio, né? Ainda mais para uma senhora
que teria a idade de ser minha avó, minha mãe, né? Feio, né? Isso, acho bem feio, gente. Ela poderia corrigir, né, o erro, eu não sei de tudo, poderia corrigir, mas sendo educado. Então, muito feio, Fátima, esse comentário seu aí, tá? Então, quando a pessoa é mal educada, às vezes a gente coloca ela para passar vergonha aí, tá? Tem que ser educada com as pessoas, gente. Você pode falar o que quiser para uma pessoa, mas usar as palavras certas, né? Eu não Isso, sei tudo, ainda exatamente. mais de política, eu não sei tudo porque não é a minha área, eu não trabalho com isso, tá? Então, não sei tudo, tá? Então, às vezes eu pergunto, é isso, gente? Quando é uma área que eu não sei, a gente não é obrigado a saber tudo, tá? Então, é isso. Então, tá dado o recado. A Veridiane, Caio, ela falou, perguntou se a Eliana volta para o SBT, porque também tem um boato que ela está insatisfeita na Globo, né? Não tem nada para ela lá, assim, do jeito que ela espera, e diz que ela está negociando uma volta com o SBT. Vamos ver se a Eliana volta para o SBT. Não percebo no momento ela voltando para o SBT, não, tá? Tá. Então ela continua lá na Globo, então, pelo jeito? Continua. Continua, né? Tá bom, então. Então é isso, gente. O Caio, vamos encerrar, né? O Caio falou os contatos dele já, eu vou deixar fixado embaixo do vídeo, tá? A hora que a live terminar, uns 2 minutinhos, vai aparecer embaixo do vídeo, o WhatsApp do Caio de consultas, o Instagram dele, sigam lá, @Caio com C, tá? Caio.fidente, né? Para acompanhar também as lives lá do Caio no Instagram. Então é isso, Caio. Te agradeço e agradeço todo mundo aí que assistiu a nossa live. E a gente volta ainda essa semana lá no outro canal, né? Depois eu vou confirmar o dia. Sim, se Deus quiser. Gratidão também, André, mais uma vez pela oportunidade de estar no teu canal. Agradeço a todos, a todas, né, que estiveram aqui conosco. Muito obrigada, gente, pelo carinho, pela companhia. Se não fosse vocês, não teria live. Então, vocês fazem parte dessa live, vocês fazem acontecer. E a live é feita para vocês, tá? Então, eu só tenho a agradecer ao carinho, às boas vibrações de vocês que emanam, né? E é isso. Muito obrigada, André, gratidão e até uma próxima live, Andréia. É isso, então. Obrigado, Caio. Obrigado todo mundo. E a Paula chegou aí. A Paula comentou. Daqui a pouquinho tem uma live com ela. Ela é astróloga, tá? Vai ser lá no outro canal, gente. Eu aviso no Ai, grupo, que tá? legal. Ela deixou um comentário aí, ela assiste as nossas lives também. Ela disse, o Jorge Cajuru era apresentador. Ele eu lembro, ele era apresentador, né? Ele falava de esporte, enfim. É isso mesmo. Então, obrigado, Caio, todo mundo que nos assistiu, principalmente aquelas pessoas que são fiéis, né? A gente entra, tem gente que está aqui toda a live, né? Então, não dá para falar o nome de todo mundo, porque é bastante gente. Então, agradeço a todos vocês aí por estarem sempre com a gente. Obrigado, Caio. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado, Kátia. Boa live, Kátia, para você. Até, gente. Obrigado. Até daqui a pouco.